E aí, galera, hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês pra falar sobre o programa de au pair. Eu fui au pair nos Estados Unidos por 2 anos, mas esse é um programa de intercâmbio que não é específico pros Estados Unidos, tem em outros países também. Só que aqui eu vou falar mais sobre a minha experiência nos Estados Unidos, as regras, a lei, como funciona, porque eu percebi por algumas pesquisas, até vendo gente nos grupos mesmo, como as pessoas têm uma ideia errada sobre o programa de au pair, tanto pra bem quanto pra mal. Então aqui nesse vídeo eu vou escancarar qual é a realidade do programa de au pair. Uma porque eu já participei e outra porque eu pesquisei outras coisas, também sei casos de amigas minhas, então esse é um vídeo pra eu falar sobre experiências que eu conheço, coisa que eu passei, e eu espero que isso ajude vocês a entenderem melhor como funciona o programa, tá? Pra quem não me conhece, eu sou a Camila Faria, falo aqui no meu canal sobre alguns intercâmbios que eu já fiz, a minha irmã também, e a ideia é mesmo ajudar vocês que estão pensando em ir pra fora. Primeiro, o que é o programa de au pair? O programa de au pair é um intercâmbio. A pessoa sai do país dela pra ir pra um outro país, pra morar com uma host family, no caso do programa de au pair dos Estados Unidos, com uma família americana, e morando com eles, você vai pra trabalhar. Você vai ser basicamente uma babá, cuidar dos filhos dessa família, como se fosse uma nanny mesmo, né, que é a profissão lá nos Estados Unidos. E o programa de au pair, ele é regulamentado pelo Departamento de Estado americano, então ele é um programa legal, o governo dá todo o suporte para a existência desse programa. E para você fazer parte dele, por exemplo, para a França, você não precisa de uma agência, você consegue contactar uma família diretamente, essa família vai te mandar os documentos, tal, você vai tirar um visto, porque também é regulamentado pelo governo, mas você não precisa de uma agência especificamente. Lá para os Estados Unidos, sim, você precisa de uma agência. Então você fala, eu achei uma família aqui na internet que quer que eu vá para lá. Isso é ilegal, gente. Para você conseguir o visto específico para ser au pair, que é o J1, você precisa de uma agência. Então essas agências que a gente tem aqui no Brasil de intercâmbio são agências legalizadas pelo governo americano para fazer todo esse processo, todo esse trâmite e mandar as au pairs lá para os Estados Unidos. Tem país que precisa, tem país que não. Assim como tem país, por exemplo, que não aceita brasileiros. Exemplo, Reino Unido. Você ir pra Inglaterra como au pair, você tá indo também de maneira ilegal, porque lá no Reino Unido, o programa de au pair não é regulamentado. Se você for trabalhar como babá lá no Reino Unido... Oh, meu Deus. Que nojo! Cheio de sangue, nojo. Se você for trabalhar como babá lá no Reino Unido, você tá indo trabalhar normal, então você precisa de um visto de trabalho, não existe alguma coisa assim como au pair lá. Eu sei que na França é regulamentado, na Holanda também, se eu não me engano, nos Estados Unidos através das agências, mas não são todos os países. Aí vocês têm que pesquisar no Google qual país é e qual não é. Vamos falar sobre os benefícios do programa de au pair. Um é o programa mais barato de intercâmbio que tem no mercado hoje. Eu fui pela agência Culture Care, mas tem várias outras agências. A que eu fui é um pouco mais cara, porque eu já tive outras experiências em outro intercâmbio e eu realmente achei que essa tinha dado o suporte necessário pra uma amiga minha que tinha ido com eles, e eu falei, gente, o barato sai caro, eu já sei disso por conta própria, então eu vou com eles. Eles dizem que basicamente todas as pessoas que trabalham na Culture Care já foram au pairs, então elas entendem o processo. Não acho que é uma agência perfeita, acho que tem alguns problemas, mas eu vou deixar pra falar isso em outro vídeo. Só que eu fui com eles, eu paguei tudo pelo programa de au pair, eu acho que deu 5 mil reais, tudo. A passagem de volta, o programa de intercâmbio, o visto e meu passaporte que eu tive que renovar. Então isso foi naquela época. Eu lembro que eu vi pela CI na época também, quando eu tava procurando, e tava com uma promoção de que o programa inteiro sairia por $800. Acho que o dólar tava uns 3,40, então naquela época 800 vezes 3,40... O programa sairia por menos de 3 mil reais, gente. E quando você paga o programa de au pair, já tá as duas passagens, a sua ida para os Estados Unidos e a sua volta depois de um ano, e também o programa em si. Então ele é, sim, o programa de longa duração, que é o mais barato do mercado. Porque você pode ficar uma semana em outro tal país, outra semana, mas daí sempre tem que comprar passagem separado, e aí o visto separado. O au pair não, ele já tá num combo só tudo. E qual que é o outro benefício dele? Quando você tá indo pra lá, você vai trabalhar, e a família te paga um salário que é de $195,75. É o mínimo que as famílias têm que te pagar pela lei americana. E algumas famílias pagam 200. Então, assim, a maioria dos au pairs ganham mais ou menos aí $800 por mês. Então, você paga o programa aqui no Brasil e com o seu salário você consegue ganhar esse dinheiro de volta, digamos assim, trabalhando, né? Ele é um programa onde você vai conseguir aprender uma outra língua, que seria o inglês. Você vai morar num outro país legalmente. Você vai viver uma cultura diferente, então aprender sobre a cultura americana. Lá você vai conseguir sim comprar coisas, você vai conseguir viajar,
viajar. Pra mim, o maior benefício é que é um intercâmbio. Então, tudo que você teria no intercâmbio de estudo, que é você ir pra um outro país, se descobrir, ter experiências, conhecer gente, enfim, você vai conseguir sim no programa de au pair. Mas é um intercâmbio de trabalho, eu acho que isso tem que ficar muito claro pras pessoas. Você não vai lá pra ser parte da família, como a agência vende pra você. Inclusive, isso é uma falha do programa de au pair que eu vou falar um pouco mais pra frente. Você tá indo lá pra trabalhar, isso tem que ficar muito claro. E o principal, você tem que gostar de criança, né? Tem gente que quer muito ir, daí é o programa mais barato, mas não gosta de criança. Esse não é o programa pra você, porque você vai ter que lidar com a criança todos os dias e não é fácil, gente, realmente não é fácil. Mas os benefícios são esses. Agora vamos falar sobre as regras do programa pra gente entender da onde vem os contras. A família que pega uma au pair, eles têm que oferecer acomodação pra au pair, tem que oferecer as refeições e é uma atividade remunerada. Então, um salário no mínimo de $195,75 é o mínimo por lei. O máximo que uma au pair pode trabalhar na semana são 45 horas e por dia são 10 horas. Isso também é uma regra. A terceira regra do programa é que a au pair fique responsável apenas pelas atividades domésticas da casa relacionadas à criança. Então, se tiver que limpar o quarto, é só da criança. Se tiver que lavar roupa, é só da criança. Você não tá indo pra lá pra cuidar da casa e da família. Você tá indo pra lá pra cuidar especificamente da criança. A família tem que garantir no seu schedule que você vai ter um dia e meio completo de folga seguido. Não é obrigatório que a au pair tenha todos os finais de semana off, por exemplo. Um final de semana off no mês é obrigatório e um dia e meio de folga seguido também, mas todos os finais de semana off não. Então, eu conheci muita au pair que não tinha final de semana off, elas trabalhavam diretão a semana toda e um final de semana off no mês. Além disso, a gente tem direito a 2 semanas de férias remuneradas. Assim que você chega nos 3 primeiros dias do programa, a família tem que garantir que vai ter um adulto junto com você pra passar todas as atividades que você precisa fazer como au pair, o que você tem que aprender e saber sobre a criança. Outra regra do programa é que se tem um bebê com menos de 3 meses na casa, é obrigatório que um adulto acompanhe a au pair o dia todo. A au pair não pode ficar sozinha com o bebê que acabou de nascer. As famílias têm que pagar no seu ano de au pair uma bolsa de $500 pra estudo. Toda au pair vai ganhar $500 pra estudar alguma coisa, que é exigido pelo programa por lei. E aí a família também tem que garantir que a au pair tenha acesso a algum transporte pra fazer o curso e também ir pros meetings que acontecem, as reuniões que acontecem com a LCC. A LCC é uma representante da agência que cuida das au pairs. Então, ela vai fazer reuniões, a minha fazia a cada 15 dias, e você tinha que ir, era obrigatório, pra você conhecer outras au pairs, pra você falar pra ela se tinha algum problema. A minha era muito boa, ela fazia direitinho o trabalho dela. É um coordenador de intercâmbio, gente, então não são todos que fazem o trabalho deles direito, mas na teoria eles tinham que cuidar mesmo do intercambista. Bom, gente, essas são as regras do programa por lei, que o governo americano fala que uma au pair tem direito. Agora a gente vai falar sobre a realidade do que acontece com muitas au pairs. Primeiro, sobre o quarto. Tem au pair, gente, que fecha o intercâmbio e não pede pra ver foto do quarto. Ou então a família fala que o quarto é ótimo e chega lá, o quarto é horrível. O mínimo que eles têm que fazer é dar um quarto bom pra você. Então, por exemplo, quartos onde é uma área comum da casa. Por exemplo, o porão que aí passa e é a academia da família. E aí a família fica o tempo todo passando no seu quarto. Isso não é aceitável. A família tem que pedir pra entrar no seu quarto. Você tem sim que ter privacidade. Eles não podem ficar fazendo isso o tempo todo. E acontece muito. Teve uma menina que ela foi comigo e chegou lá no quarto dela, a porta do quarto era toda de vidro. E ela pegou e falou assim, como assim, gente? E aí a LCC foi lá e falou que a família tinha sim que colocar cortinas na porta, porque aquilo não podia ficar daquele jeito. Mas as famílias não têm senso nenhum. Tinha outra menina que morava no porão e todas as máquinas da casa, ar-condicionado, gás, tudo, ficava dentro do quarto dela. Então a família descia lá pra ficar mexendo nas coisas, pegar ferramenta, fazer umas coisas assim. E aí eles tinham que ficar avisando ela e toda hora eles entravam no quarto pra fazer alguma coisa. Acontece também dos móveis serem velhos ou então ter bicho dentro do quarto. Eu tive sorte com o meu quarto, era no 3º andar e a princípio eu fiquei assim, meu Deus, será que não é ruim eu ficar passando toda hora pelo 2º andar onde eles estão? Talvez no porão eu tenha mais privacidade. No final das contas foi a melhor coisa, porque eles dificilmente subiam no 3º andar, mas subiam, principalmente quando eu ia viajar. Ok que tá dentro da casa deles, mas o quarto era meu, minhas coisas estavam lá. E isso aconteceu, foi chato, mas não foi um motivo pra eu brigar com eles, porque no geral a minha família foi muito boa. E lá na minha casa também, eu entrava no quarto dos pais, eu entrava no quarto dos filhos, então como eu tinha esse acesso, eu acho que eles tinham esse acesso ao meu, mas é errado. Inclusive tem família que pega muito mal se você pergunta se tem chave no quarto, eles tipo ficam sem entender, mas eu acho que é essencial esse tipo de coisa, você tem que ter sua privacidade sim, mas acontece muito de não ter. Sobre as refeições, gente, eles têm sim que dar comida pra au pair, mas eu conheço vários casos de meninas que foram pra lá e tiveram problemas com comida, de passar fome na casa da família. A minha família não tive nenhum problema em relação a isso, a minha host inclusive me dava um cartão de crédito pra eu comprar comida quando eu
eu quisesse pra mim, mas tem família que tem esse problema, então é importante perguntar qual que é a dieta deles, ou então se você é vegano, se você é vegetariano, você também falar pra eles que você vai ter uma alimentação diferente, especial. Eles não vão comprar coisas que são muito caras só porque você quer. Eles vão adaptar sim, só que você tem que comer basicamente o que eles estão comendo. Pra vocês entenderem sobre o salário, $195,75 é o mínimo que as famílias podem pagar. Então, eles poderiam pagar muito mais, tipo, nossa, ela trabalha tanto, vamos dar $300 pra ela, né? Mas não, a maioria das famílias pagam 195 mesmo, e é isso aí. Quando você para pra pensar, $800 é menos do que o salário mínimo dos Estados Unidos, e isso se justifica porque, como a família tá dando alimentação e acomodação pra você, eles comem uma parte do seu salário, então imagina que você ganharia um salário mínimo, eles tiram uma parte pra justificar o aluguel e a comida, e o que chega na au pair são os $800 arredondando, né? Então, eles não estão fazendo favor pra gente, dando um quarto bom ou dando a comida certa, eles estão realmente tirando do nosso salário. Então, é direito da au pair ter essas coisas, ter um quarto decente, ter a privacidade dela. Não é pra passar fome, isso aí é um absurdo, mas acontece muito. Então, saiba que ninguém tá fazendo favor pra você. Além de você tá trabalhando, você tá pagando pela acomodação e pela alimentação. Isso é muito importante a gente colocar aqui. Não é todo mundo que sabe, eu não sabia, inclusive as famílias também nem sabem direito como funciona o programa. Muitas famílias acham que a gente não paga nada aqui no Brasil, que a gente foi pra lá, sei lá, de graça, que o governo que pegou a gente aí na rua, e não é. Então, é importante ficar claro. As pessoas têm sim que ir atrás do direito delas. Aí o auge. Conheço o au pair que a família comia os 75 centavos do salário, gente. Pagava os 195 e deixava lá. A menina foi lá e pediu pra família. Acho que passou uns meses assim, ela falou, viu, você sempre arredonda pra baixo, mas agora já deu uma diferencinha aí, sei lá, de $10, pode dar o dinheiro certo. E pegaram mal. Então, assim, é um pouco mesquinho, né? Porque a maioria das famílias tem uma condição boa, mas eles não abrem muito a mão, não. Sobre a jornada de trabalho, é muito bizarro, principalmente quando tem bebê na casa. Eu conheço muitas e muitas e muitas au pairs que trabalhavam 12 horas por dia, 13 horas por dia, 14 horas por dia, trabalhavam muito, e aí chegava o final de semana, a família falava que o final de semana ia ser off, daí falava que não, simplesmente muda o schedule, não pergunta, joga lá pra au pair e ela que se vire, e fica uma situação muito complicada, gente, porque eles mandam e você mora com eles, você vai fazer o quê? Você vai fugir pra onde? Ah, não vou mais trabalhar, não tô no meu quarto. Não tem como fazer isso. Então, essa jornada de trabalho é um problema muito grande. Antes de você ir, você tem que combinar o schedule com a família, saber exatamente o que vai acontecer. Eu fui pra lá sabendo que o meu schedule era fixo, e eu acho que isso é a melhor coisa. Quando a família começa a falar, ai, todo dia muda, depende do dia, depende disso, depende daquilo, pula fora, porque não tem nada melhor do que você ir com o schedule fixo, saber o que você vai fazer durante a semana. E quando a família fala, ai, às vezes você vai trabalhar final de semana. Às vezes quanto? Porque o às vezes dele, às vezes é o ano inteiro, entendeu? Então converse muito bem sobre o schedule, porque muita au pair tem problema com o dia a dia mesmo, as atividades que ela tem que fazer. Outras situações, como por exemplo, quando eu fui fazer entrevistas com as famílias, a primeira família que entrou, ela falou, ah, minha casa é linda, maravilhosa, olha isso, e a gente vai pro Havaí, a gente vai pro Alasca, a gente viaja muito, e aí a gente vai te levar. As pessoas ficam iludidas com isso, gente. Tipo, ai meu Deus, vou viajar pra todos os lugares, não vou pagar nada. Escuta o que eu tô falando, não tem nada pior do que você viajar com a família, porque você vai trabalhar, você vai ficar com as crianças lá, mesmo que a família fale, ah, você não vai precisar trabalhar, as crianças não entendem que você tá off, você vai ter que fazer sim as coisas com eles. E quando a minha amiga italiana chegou, ela falou, ai, porque eu vou viajar com a família pra Califórnia. Eu falei, ah, amiga, não vai pra Califórnia depois você sozinha. E ela foi na ilusão de, ah, mas eles vão pagar tudo, aí eu vou com eles. E em uma semana que ela tava lá, ela queria chorar, porque você tá viajando, você não vai ter o tempo pra ir pro seu quarto. Às vezes, quando você tá viajando, a família te coloca pra dormir com as crianças. Então, gente, não caia nessa cilada. Óbvio que deve ter situação de au pair que foi viajar com a família e gostou, mas a grande maioria sabe que é cilada. Você vai uma vez, daí você não quer ir nunca mais. Isso é uma opinião minha, eu acho um absurdo a família não dar final de semana off pra au pair. Você já tem a semana preenchida, e tem família que coloca au pair pra trabalhar, tipo, sábado, 7 horas da manhã, das 7 às 8, só pra dar o café da manhã da criança enquanto a gente foi lá no parque. É direito deles? Óbvio que eles podem fazer isso? Podem. Mas, cara, final de semana, você tá off, sabe? Por que você não dá o dia off pra sua au pair também? Pra eles, realmente a au pair é alguma coisa que vai resolver a vida deles enquanto eles estão fazendo as atividades deles, entendeu? Então, eu tinha muito específico na minha vida que eu queria uma família que me desse final de semana off, e isso foi a luz, gente. Todas as minhas amigas que não tinham final de semana off reclamaram o ano todo, nunca podiam fazer as coisas, não podiam viajar, e isso é um porre. Tem muita família que vai te dar o final de semana off. Então não fecha com aquela que fala, ai, às vezes você vai trabalhar final de semana, ai, é uma horinha só no sábado. É horrível, gente, sério. Tem família até que te coloca pra trabalhar mesmo eles estando em casa sem fazer nada. Você no feriado, te coloca pra trabalhar. Eles, sei lá, curtindo um churrasco de família, você tá trabalhando. Acho ó. A minha família, graças a Deus, quando eles estavam em casa, eles queriam passar tempo com as crianças, eles queriam fazer tudo com as crianças, então direto a minha host me dava off. Por exemplo, nevou, eles não podiam trabalhar, as crianças não podiam ir pra escola, ao invés dela me deixar cuidando das crianças, ela falava, ai,
Camila, pode ir lá dormir, a gente tá em casa hoje, você não precisa trabalhar. Isso é uma bênção, gente, sério. Agora é sobre a bolsa de estudo. Quando a agência vende pra você que você vai poder estudar lá nos Estados Unidos, você já pensa o quê? Que você vai ser uma college student, né? Que você vai participar das festas de fraternidade, que você vai fazer um curso muito legal. E bom, sinceramente, $500 não dá pra nada. Quando eu fui lá, eu fui na universidade, que as outras au pairs me falaram que fizeram curso, mas elas me falaram, eu fiz um curso específico pra au pair, era um curso de inglês e tal. Eu pensei, eu já sei inglês, vou procurar uma outra matéria na faculdade e aí vou tentar fazer. Quando eu fui ver o preço da faculdade lá, porque não tem faculdade pública, eu escolhi uma matéria da faculdade e eram $4.000 no semestre. Eu pensei, gente, eu não tenho esse dinheiro. Assim, eu ganhei uma bolsa de $500 e pra eu fazer uma matéria que eu queria fazer na faculdade lá mesmo, era só 3.500 a mais, tranquilo. Então, o que eu fiz? Fui na mesma universidade e aí peguei o curso do TOEFL, que daí era o inglês mais avançado, que era específico pra au pair. Quem tava lá eram imigrantes, pessoas que tinham acabado de chegar nos Estados Unidos e pra entrar na faculdade eles precisam do TOEFL. Apesar da universidade ser americana, a minha turma mesmo era da galera que tava lá pra estudar inglês. Você pode achar cursos até gratuitos. Eu tenho uma amiga que ela fez um curso de bartender, uma outra amiga que fez de defesa pessoal. No final das contas, é os créditos que você precisa pra mandar pra agência, pra elas mandarem pro governo pra confirmar que você fez o curso. Mas essa ideia de que você vai ter uma vivência na universidade lá não é bem isso. E aí, a minha dica é, não fale pra família quanto custou seu curso, porque a família vai querer te dar menos dinheiro do que ela deveria te dar. Então, se você falar pra família, eu achei um curso gratuito, é capaz deles não te darem os $500. Eu achei um curso de 280, eles vão dar os 280, entendeu? Então, só fala, eu preciso pagar meu curso. Porque, como eu disse, pra economizar com a au pair, eles são ótimos. Os cursos lá são muito caros, de uma universidade mesmo, mas sim, você pode achar outros cursos que não são da vida universitária. Cursos em community college, que é um curso mais específico, sei lá, de 2 semanas, um final de semana. Mas você ter o semestre mesmo de estudante, isso aí não vai acontecer. Outra coisa que eu acho que é um contra do programa é a eterna briga do carro pra au pair. Muitos problemas, gente, muitos problemas mesmo. Se a família te falar, você pode usar o nosso, quando eles não estiverem usando, eles sempre vão ser prioridade. Nessa primeira família também que eu fiz a entrevista, que a mulher falou que ela super viajava pra todos os lados e tal, eu perguntei pra ela se eu ia ter um carro e ela disse que não, e falou ainda, mas não se preocupa, porque aqui no bairro tem muitas au pairs, você pode pegar carona com elas. E eu pensei, tá maluca da cabeça? Jamais. Porque eu sabia que isso dava problema. Lá nos Estados Unidos, dependendo da cidade que você for morar, por exemplo, Nova York, você não vai ter problema. Em cidades maiores, que tem metrô e tal, você não vai ter problema. Agora, eu que morava lá no subúrbio de Baltimore, não é igual no Brasil, que tem ônibus que vai pra todos os lados possíveis, sabe? Não passa. É mais difícil, muito mais escasso do que aqui, porque lá todo mundo tem carro. Com, sei lá, $1.000 você tá comprando um carro. É velho, mas você tem. Então, eu não entendo como a família deixa a au pair sem carro também, porque isso faz muita diferença. Você ficar dependendo dos outros é horrível. Quando eu fui pra lá, eu disse muito específico que esse era um pré-requisito meu, porque eu já sabia de todos os problemas que as pessoas tinham com o carro. E o que aconteceu? No meu segundo ano, deu problema com o carro, porque daí a menina de 17 começou a dirigir e eu ficava sem carro. Na hora que eu precisava, não tinha. Quando eu queria sair, ela já tinha saído antes. E aí eu que tinha o carro no primeiro ano só pra mim, ninguém me perguntou nada, simplesmente mudaram a regra e eu que aceite. Isso foi um dos grandes motivos que me fez sair. Não foi só esse, eu já expliquei no outro vídeo pra vocês, mas eu falei, eu não vou ficar limitando a minha vida pra ficar dependendo dos outros. Então, se você for pro programa de au pair sem carro, dependendo da cidade que você morar, gente, saiba que isso vai ser um problema. Você vai colocar muitas barreiras. Tem muita família que realmente só deixa a au pair dirigir o carro quando ela vai pro meeting ou quando ela vai pra faculdade. Ou então fala assim, eu pago o seu Uber, e aí dá um limite de Uber. Eu acho que isso aí atrapalha no intercâmbio. Bom, seria um pré-requisito meu, como foi. E assim que mudou a regra que eu tinha combinado com eles, deu problema. Eu acho que um grande problema do programa de au pair é que realmente tem muitas famílias que, não sabem que você tá pagando pra tá lá também. 2, acham que estão fazendo sim um favor pra au pair. Nossa, que bom que ela tá aqui. Imagina se ela estivesse lá no Brasil, num buraco que ela mora lá. Existe um pouco dessa questão cultural deles, de achar que o povo latino é inferior, precisa tá lá. Então você vai encontrar famílias desse tipo também. Tem famílias boas, gente? Tem. Só que a maioria, o que a maioria das famílias quer? Mão de obra barata. Quando a agência vende aqui no Brasil que o au pair tá indo pros Estados Unidos pra ser irmã mais velha, fazer parte da família, saiba que isso é 2%. A maioria tá indo pra lá pra ser mão de obra barata. E as agências vendem isso pra gente aqui, mas lá nos Estados Unidos, pras famílias, o marketing é totalmente outro. Eu já vi esses anúncios aí de internet pras famílias e tá mostrando assim, mais noites pra você e seu marido, tipo date night pra vocês. Tem uma pessoa na sua casa que vai trazer uma bagagem cultural pros seus filhos. Então eles vendem de um jeito que você tá indo lá pra resolver os problemas deles, entendeu? Eles vão ter mais tempo pros dois, eles vão ter mais tempo em família, não vão precisar lavar roupa, não vão precisar fazer isso. Então, a visão que as agências passam pros 2
envolvidos aí do programa, é um pulo de diferença bem grande. A gente, irmã mais velha, pra eles, a gente vai resolver sua vida com a au pair, viu? Então é basicamente isso que a gente tem que ter em mente. Muitas pessoas comparam o programa de au pair com escravidão, e isso pra mim é um erro muito grande, porque você sabe todas as regras do programa antes de você ir pra lá, você conversa com a família, você faz entrevistas, você aceita ir pra lá também, você aceita a família que você tá indo, sabe qual vai ser o schedule. Tem família que pode mentir? Tem, mas assim, se isso acontecer, você tá indo de livre e espontânea vontade pros Estados Unidos, ninguém pega seu passaporte chegando lá. Se a família mentiu, você vai ter uma LCC, uma agência e o governo te dando apoio. Você tem a opção de rematch e você também tem a opção de voltar pro Brasil, mesmo que essa seja a pior de todas, porque você não viveu sua experiência e você perdeu dinheiro, sei lá, mas comparar isso com escravidão eu acho too much. O que tem que ficar muito claro pras pessoas é que é um trabalho. Você não tá indo lá só pra curtir, é um trabalho difícil, inclusive, mas ao mesmo tempo, você não tá indo pra lá pra seguir carreira de au pair. Então, quando as pessoas falam, é porque o salário é muito injusto, concordo, podia ser maior. Inclusive, pode ser maior as famílias que não pagam, mas pela lei do governo, é isso. E você já sabe disso antes de ir pra lá. Todo mundo sabe também que tem um limite de 2 anos que você pode ficar lá com visto legalmente, então essa é outra questão. E o que eu quero dizer aqui é que, sim, o programa é imperfeito, tem várias coisas que eu mesma mudaria sobre o programa de au pair, mas ele é muito famoso nos Estados Unidos e em outros países também, porque é uma opção barata para as famílias. É verdade que tem muita família ruim no programa, inclusive isso dá muito problema, é normal as pessoas terem rematch, mas o que acontece também é que tem essa questão cultural. As pessoas não estão preparadas para o programa. A maioria dos problemas também é a expectativa realidade. Querendo ou não, é sorte, gente, assim como qualquer outro programa de intercâmbio. A minha história aí do high school, vocês sabem. Eu dei muito azar de cair na primeira família e é isso, qualquer intercâmbio vai ser isso. Só que ainda no au pair, você ainda tem a vantagem de fazer entrevistas com as famílias, mas daí o que acontece? Muita gente emocionada. Conversa com a primeira família lá na entrevista do Skype. Ai, meu Deus, olha que engraçado, que bonitinho, que lindinhos, adorei as crianças. Tive feeling e vou. Não, gente, use isso a seu favor. Não é porque você tá com muita vontade de ir pros Estados Unidos que você vai dar match com a primeira ou com a segunda família que aparecer, entendeu? Então, imagina, você viu a família, tá escrito lá, não tem carro, não tem final de semana off, a gente tem 4 crianças, uma special needs, uma criança hiperativa, a gente vai colocar horário pra você voltar pra casa, nossas 2 últimas au pairs pediram rematch, mas a gente mora na Califórnia, a gente tem uma piscina gigante e a gente viaja 10 vezes no ano, você vai trabalhar nas viagens, mas não se preocupa que vai dar tudo certo pra você. Aí a pessoa fala, meu Deus, vou lá morar na Califórnia, olha o tamanho do carro deles, é tudo deles, gente, não é nada seu. Então o que você tem que fazer? Focar no schedule, saber o que vai ser bom no seu dia a dia e não dar match com qualquer coisa, qualquer ilusão assim, e depois ficar reclamando do programa e falar que é escravidão. Você tem essa ferramenta de pensar estrategicamente no que você quer pro seu dia a dia, quais são seus pré-requisitos, e dependendo do que a família falar pra você, se eles falam 1, 2, 3, 5 coisas que não estão de acordo com o que você quer, então bola pra frente. Não ficar apegado com cidade também é uma questão muito importante. Eu era uma pessoa que queria ir pra Califórnia de qualquer jeito. Só que aí eu encontrei essa família de Baltimore que preenchiam todos os meus requisitos, menos o número de crianças e menos que eles não moravam na Califórnia. E aí, quando eu conversei com a au pair, ela falou que eu ia cuidar só dos 2 mais novinhos, que os 2 mais velhos não davam trabalho nenhum e que todos os outros requisitos eles cumpriam. Então eu fechei com eles. Não fica pegado na cidade, na localização da família. Fica pegado ao seu dia a dia, a sua rotina e seu schedule. Aí no meu vídeo, quando eu tava indo pra au pair, eu falei quais foram os meus pré-requisitos, como ter o carro, final de semana off, não queria cuidar de bebê. Falei os meus pré-requisitos todos, vou deixar linkado no vídeo pra vocês assistirem. Mas, infelizmente, é isso, gente. Tem famílias que são ruins, só que eu, por exemplo, fiz entrevistas com 6, 7, 8, 9 famílias. Nem lembro agora, mas eu sei que foram muitas. Não fechei com a primeira. Inclusive, as primeiras eu lembro quando a mulher apareceu com barrigão pra mim. Ela falou, ai, surpresa, não sei o que. Eu fiquei assim, ó, querida, nunca mais respondi a mulher. Porque eu não queria que a mãe ficasse em casa, não queria recém-nascido. Eu já sabia o que eu queria. Então, eu fui nas entrevistas meio que buscando o caminho pra algo que eu sabia que ia ser bom pra mim. Outra grande sacada que foi bom na minha escolha de família é que eu não peguei uma família que tava buscando a primeira au pair da vida, sabe? A minha família, eles já tinham tido mais de 10 au pairs antes de mim e a maioria tinha sido brasileiras. E a última que tava lá também era brasileira. Conversei com a última, ela me passou tudo. A maioria das au pairs tinham estendido com eles, todo mundo gostava deles, eles tinham contato com as meninas. Então, assim, uma família que tem uma boa reputação na agência, no programa de au pair, muito provavelmente é uma família que vai respeitar seu espaço, é uma família que
gosta de ter au pairs, ou seja, tá funcionando dentro do programa. Conheço pessoas que falaram que preferiram ser a primeira au pair porque aí eles foram fazendo as regras juntos. Isso pra mim não funciona, gente. Eu já gosto de tudo muito certo, já, sabe? Eu não quero descobrir nada com família americana, não. Eu quero saber que eles vão respeitar meu espaço e pra mim foi a melhor coisa. A minha rotina de au pair foi uma paz durante o ano. O único problema que eu tive foi essa questão aí do carro, e aí eu também já não tava tão certa da minha extensão. E foi isso, sabe? Mas eu tenho um carinho muito grande pela minha família, converso com eles até hoje, tudo tranquilo, não teve problema nenhum, assim, durante o ano mesmo lá. Inclusive eu saí mesmo pra gente não ter problema, porque eu vi que era um choque de interesses. Mas assim, de respeito e de outras coisas, foi tudo muito tranquilo no meu ano de au pair. Eu acho que é um programa que vale muito a pena. Só que a minha visão é muito diferente de outras pessoas que foram pra fora e só se ferraram. Mas aí entra em tudo aquilo de famílias podem mentir, às vezes as pessoas não sabem se colocar, de correr atrás dos direitos, falar com a LCC, pedir rematch. Acontece um monte de coisa, gente. Cada um vai ter uma experiência diferente, entendeu? Mas aqui eu tô dando as dicas pra você já saber o que esperar do programa de au pair e quando chegar lá, tá muito mais preparada pra isso. Eu acho que todo mundo corre o risco de, por exemplo, fechei com a família, chegou lá e foi tudo diferente. Rematch é uma opção, não tenha medo do rematch, porque ele é importante. Eu, se não tivesse mudado da família lá do high school, ia ter perdido meu semestre inteiro vivendo um inferno com a mulher lá. Meu intercâmbio valeu a pena a partir do momento que eu pedi pra sair da casa do high school. No au pair eu não tive rematch, mas se precisasse eu ia pedir rematch sem dó. Eu tava lá atrás dos meus interesses, dos meus sonhos, e não ia ser por causa de uma família que não respeita o programa que eu ia perder tudo isso, né? Você só vai ter 2 semanas pra buscar uma família, mas assim como tem muita au pair que entra em rematch, tem muita família buscando au pairs também, então acho que esse não é o maior problema do mundo. Bom, gente, digamos que acabou o seu programa de au pair, você ficou os 2 anos, que é o máximo que você pode ficar lá como au pair, e você resolve que você quer ficar nos Estados Unidos. O que acontece? Tem muita au pair que vai para os Estados Unidos, fica os 2 anos e fecha com a família um acordo. Elas saem do programa de au pair, a família também sai da agência, e aí esse é o caso, assim, que eu acho o mais correto pela lei, talvez, que é, a au pair vai aplicar para estudante, a família vai lá e vai pagar a faculdade da au pair, então ela continua morando com a família, ela vai continuar trabalhando pra eles, mas já numa situação informal, porque eles estão pagando a faculdade dela, então ela é parte da família, digamos assim, sabe? Ela vira uma intercambista, ela já não é mais au pair. Então ela vai estar com o visto de estudante, morando com eles, sendo bancada, né, a faculdade, comida. Eu tinha uma amiga que mora nessa situação lá nos Estados Unidos, a família deu o carro pra ela continuava cuidando das crianças, mas aí sim você já entra naquela situação de irmã mais velha, por exemplo. E aí eles, como pagavam a faculdade, não davam salário pra ela, davam assim uma ajuda de custo, uma mesada, digamos assim. Eu acho que esse é o caso mais certo que dá pra fazer. O que as pessoas fazem normalmente? Fecham um acordo com a família e continuam morando com a família, trabalhando, e aí o que acontece? A família vai lá e aumenta o salário da au pair porque não tá mais pagando pra agência, pede pra au pair não colocar lá nada que eles são sponsor nem nada, porque isso pode dar problema. A au pair vira ou estudante ou muda pra turista, depende, cada pessoa vai fazer uma coisa diferente, mas nessa situação, se você tá com visto de estudante, você tá pagando sua faculdade, você tá recebendo da família, você tá trabalhando, querendo ou não, nos Estados Unidos com um visto de estudante, isso não é certo. E se você tá como turista, mesma coisa. Você não pode trabalhar nessas situações. Para uma família americana ter uma nanny de outro país, o visto é diferente, as situações são completamente diferentes. Você simplesmente mudar seu status e continuar vivendo a vida au pair, morando com eles, recebendo deles, isso é errado. Tanto é errado que eu tinha uma amiga que ela queria fazer isso, só que o host father dela trabalhava no governo. E ele falou, não tem como eu fazer isso, eu tenho uma pessoa dentro de casa e eu pagando pra você trabalhar, porque isso é ilegal e eu trabalho pro governo, se eles descobrem isso, eu posso perder meu emprego. Mas tem muita gente que faz. E eu conheço várias pessoas que ficaram bastante tempo e juntaram dinheiro e seguiram a vida lá. Mas aí entra naquilo. Se você fica ilegalmente nos Estados Unidos, depois que você sair, você não pode voltar mais. Ou então você simplesmente não sai mais de lá. Ó, os vistos pra você contratar uma nanny de outro país. A primeira forma é o visto J1, como au pair. A segunda forma é o H2B, que é um visto pra non-immigrant. Mas daí a família tem que entrar com um pedido pro governo pra ela ter um número que, sim, autoriza ela a contratar funcionários de outros países. É toda uma burocracia e eles têm que fazer isso de um jeito legalizado. Também tem taxas, então não é simplesmente tipo, fica aí. A nanny vai ter esse outro visto diferente. Não é visto de estudo e não é visto de trabalho. E aí a outra opção é eles serem um sponsor mesmo da au pair pra dar o green card pra ela. E o green card é o quê? É o seu visto de residência permanente. Quando você vai para os Estados Unidos pra trabalhar, a empresa vai lá e te dá um green card pra você
trabalhar lá. A família consegue fazer isso, mas de novo, burocracia, tem todos os custos com isso, tem imposto, tem taxa, tem tudo. Então, você ficar lá como estudante ou turista só trabalhando, a família não tá pagando pra agência, a família não tá pagando nada pro governo, isso é errado. Pra mim, o melhor dos casos é o que eu citei primeiro, né, que daí você vira uma estudante e começa a fazer parte da família, não é uma coisa vinculada a trabalho, apesar de você ter começado como au pair, depois eles estão lá pagando sua faculdade, enfim, seria mesmo como intercâmbio. Sobre trabalhar ilegal em outro país. Eu acho que cada um escolhe o que bem entender, cada um sabe seus motivos, as pessoas não têm que ficar julgando, só tem que saber que tem consequências de você ser deportado, de você receber uma denúncia, você querendo ou não acaba ficando meio que refém da família, então você tem que confiar muito na família que você for fazer isso. Se tiver uma briga, eles podem te denunciar, eles estão errados também, mas com certeza quem vai se ferrar mais é você, que pode ser deportado, pode perder tudo que você tem lá. Eu não acho que é uma situação boa, e se você já tem a ideia de sair do Brasil pra construir uma vida lá, você vai ter 2 anos pra fazer tudo isso, sabe? Junta dinheiro, você pode, sei lá, se relacionar com alguém lá, e não tô falando pra você correr atrás de homem e ganhar o green card, não tô falando isso, mas em 2 anos, cara, é a coisa mais normal você conhecer alguém, se relacionar, enfim, conheço muitas meninas que foram lá e casaram. Não sou a favor desse negócio de, estou caçando um green card, a gente pode ter outros objetivos maiores na vida do que ficar procurando alguém pra casar pra ganhar green card, mas você pensa em construir sua vida lá, você tem esses 2 anos pra planejar tudo certinho, sabe? Fazer um plano de vida lá mesmo. Agora, você simplesmente tomar essa decisão de ficar ilegal, é bom ser tudo muito bem pensado, porque entra naquela questão que eu falei, você não pode mais sair, as pessoas só vão poder te visitar, é caro, você vai ficar longe da sua família. Vou deixar linkado aí o vídeo que eu conto os meus motivos que eu não quis continuar nos Estados Unidos. Nessa situação ilegal, você já não tem mais os seus direitos, não tem mais agência, não tem mais LCC, não tem mais governo, não tem mais nada. É você e você mesmo. E se você tiver amigos, enfim. Mas se a gente pensar um pouquinho, você tá basicamente nas mãos da host family, né? Sabendo dos riscos, todo mundo é adulto, cada um faz o que quiser. Li em algum lugar pessoas falando que o trabalho de nanny, né, nanny nos Estados Unidos é um trabalho muito renomado, que as pessoas chegam a ganhar 5 dígitos, e sim, isso é real, mas não é o caso das au pairs. A pessoa que tem a profissão de nanny nos Estados Unidos, ela estudou pra isso, ela tem experiência, ela tem contatos, ela conhece as famílias, ela é indicada por outras famílias. Então a pessoa que tá ganhando a vida lá nos Estados Unidos, ficando rica, sendo babá, é porque ela estudou pra isso. E aí tem as babysitters também, que é o que os adolescentes cuidam, é o que as au pairs fazem extra. Então você ganha, sei lá, $15 a hora, mas você não vai ficar milionário, vai ganhar mais do que você ganharia no Brasil? Sim. É uma profissão que as pessoas buscam lá nos Estados Unidos? Sim, mas tem uma grande diferença entre as mulheres que são ricas trabalhando como nanny e que são profissionais nisso, específicos nisso, e que as famílias americanas mais ricas buscam, e alguém que foi como au pair, ficou como au pair e, sei lá, continuou sendo babysitter. São 2 realidades bem diferentes, e isso é importante falar no vídeo também. Por fim, como eu já falei durante o vídeo, o que a gente tem que entender é que o programa de au pair nada mais é do que pessoas que estão indo como mão de obra barata para os Estados Unidos ou para outros países para cuidar de crianças. Se fosse o mesmo preço contratar uma pessoa de fora e uma pessoa lá dos Estados Unidos, eu tenho certeza que o programa não seria tão famoso. Muitas famílias acham que a au pair, querendo ou não, eles perdem a privacidade, não gostam nem de ter au pair, mas eles precisam da au pair, então também tem família assim. Mesmo sendo famílias ricas, eles pagam o mínimo do mínimo do mínimo, e eles vão te ver como um funcionário sem muitos direitos. Entra naquilo lá que eu te falei, né? Estão te fazendo um favor. Enfim, você vai morar com seu chefe, é difícil, não é fácil cuidar de criança, você vai ter que abrir mão da sua liberdade, às vezes da sua privacidade. Não é um programa de intercâmbio mais fácil, e eu já fiz outros, posso falar sobre isso. Eu não tive problemas, eu sabia pro que eu tava indo, sabia pra que eu tava aplicando, e eu fiz tudo estrategicamente, em encontrar a família que eu queria, ir atrás dos meus direitos, assim. Eu já sabia. Foi o que eu falei. Expectativa, realidade. Você consegue conquistar as coisas sim, você vai ter oportunidade. E vai valer a pena se você não colocar a sua expectativa lá no alto. Bom, gente, resumindo, tem família boa? Tem. Mas a família que você vai ser parte da família e essas coisas que eles vão te tratar como a minha família do high school me tratava, por exemplo, isso aí é bem difícil mesmo. O programa continua valendo a pena? Pra mim, sim, vale a pena se você alinhar suas expectativas e se você for já planejando, preparada. Se você achar uma família que pelo menos respeite as regras do programa e você concordou com o seu schedule, com o seu dia a dia lá, sim, o programa vale a pena. Eu tive uma experiência boa, mas também já tinha comido pão que o diabo amassou no primeiro intercâmbio, então fui muito mais preparada. E eu fui pensando em mim, eu deixei isso muito claro lá nos meus vídeos de 2017. Essa foi uma outra coisa que eu aprendi nos Estados Unidos com os americanos. Pense em você em primeiro lugar, porque se você não fizer isso por você, ninguém mais vai fazer. Quando eu resolvi sair do programa de au pair,
pair é quando já não tava mais valendo a pena pra mim, e isso eu também avisei em 2017. Se eu achasse que não tava valendo a pena, eu voltava pro Brasil, e foi isso que eu fiz. Saí no au pair na hora que eu achei que eu tinha que sair e que já não me agregava mais. Durante 1 ano e 7 meses foi muito bom, mas depois já tinha sido suficiente. E assim eu tive uma experiência boa. Acho que a gente tem que conhecer nossos limites e assim vai. Eu tenho outras dicas também para as au pairs, mas eu vou deixar para um próximo vídeo, porque isso aí já tá com 1 hora gravada já e vai ficar maçante para eu editar. Mas é isso, galera. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação toda vez que eu postar vídeo. Segue a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, MushShareBR, e agora a gente também tem os membros do canal para vocês receberem conteúdos exclusivos e apoiarem nosso trabalho aqui na internet. É isso, gente. Um beijo, é nóis, tchau!